Fala galera, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para fazer a correção do exercício que eu passei para vocês do Aristóteles de política. De novo, vou deixar as questões na descrição do vídeo para vocês irem lendo comigo. Bom, primeiro, né, vocês devem ter pensado, né, nossa, o cara fala de metafísica e passou atividade de política, né? Eu fiz isso para vocês devem ter percebido também, né, que na filosofia do Aristóteles, embora ele separe as coisas, né, o que é da metafísica, o que é da ética, enfim, tudo está ligado, né? As coisas se conectam na filosofia dele. Então, por exemplo, quando eu disse que ele acreditava em um mundo harmonioso, que tudo tinha o seu telos, né, cada coisa tinha o seu sentido, essa visão também se aplica à visão de política dele. Então eu deixei um texto aí, esse texto tem no livro de filosofia de vocês, mas eu acredito que vocês não devam estar com o livro, né, com vocês. Então eu escrevi aí, escrevi esse textinho aí no Word e mandei para vocês. Esse texto ele foi tirado do livro Política do Aristóteles, né, e, enfim, vocês vão perceber como que as coisas se ligam. A primeira questão diz assim, qual a finalidade da cidade? Ou seja, o mundo é teleológico, tudo tem um sentido. Sendo assim, a polis, a cidade, também tem que ter o seu sentido, né? E nesse texto a gente pode perceber que a finalidade da cidade para Aristóteles é a justiça, trazer um ambiente justo para os homens, né? E eu acredito que isso não esteja nesse texto, mas o Aristóteles vai dizer que a cidade ela tem que permitir que cada ser humano consiga atingir a sua potência máxima. Então, quando a gente pensa em justiça para o Aristóteles, não é aquela ideia de que todo mundo tenha a mesma quantidade de recursos, né, de dividir tudo igualmente. Não é essa a visão de justiça, de tudo ser repartido igualmente para ele. A visão de justiça para ele é você possibilitar que os indivíduos, que as pessoas consigam atingir a sua potência máxima. Então, se o cara é bom em tocar flauta, eu não vou dividir as flautas igualmente, eu vou dar todas as flautas para aquele cara, para que ele consiga atingir o seu telos, o seu sentido. Então, a polis, a cidade, tem a finalidade de aplicar a justiça para que todo mundo consiga cumprir com a sua finalidade, certo? Então, nessa primeira pergunta, ele pergunta sobre a finalidade da cidade e por que esse fim é natural. E aí é uma coisa interessante que hoje em dia a gente separa, né, o que é social ou cultural e o que é natural, ou seja, o que é da própria natureza e o que o homem faz, né, o que vem da ação humana. E a política vem da ação humana, mas para o Aristóteles, este fim é um fim natural, porque ele vai dizer no texto que o homem não sobrevive sozinho. O homem precisa se agrupar, né? Assim como os lobos, né? Assim como as formigas, assim como as abelhas, precisa se agrupar para conseguir sobreviver. Então o Aristóteles vai dizer que a própria natureza fez com que surgisse a cidade, porque o homem precisa viver em grupo. Ele até diz, né, que o homem que vive isolado, ou ele é um bruto ou ele é um deus, né, alguém que está muito abaixo e não consegue viver em sociedade, ou alguém que está muito acima e é autossuficiente. Só que ele vai dizer que não é, com o homem não funciona assim. Por isso que na aula que a gente viu de essência, ele diz que o homem é um animal político, né? Porque é um animal que precisa da política para sobreviver, precisa da vida em conjunto, né? E discutir como é a melhor forma de viver em conjunto, ou seja, fazer política. Então essa é um. A 2 diz o seguinte, de acordo com o texto, o que distingue o ser humano de outros animais que vivem em sociedade, como o exemplo que eu dei dos lobos, das formigas e das abelhas. No texto diz que o que distingue é a fala. O homem pode se expressar, pode falar, né? Sendo assim, ele pode discutir o que vai ser melhor ou pior para a polis, certo? Então, o que distingue é a fala. O homem pode pensar sobre o bem e pode discutir sobre como chegar à melhor forma de bem, né?
tá aqui, né? O homem pode, pela palavra, fazer compreender o útil e o prejudicial. Ou seja, pela palavra o homem pode se fazer compreender o que é justo e o que é injusto. Certo? Bom, a terceira. Porque para Aristóteles a cidade ou o Estado colocam-se antes do indivíduo e da família. E eu pergunto se vocês concordam com essa teoria, né? E peço para vocês justificarem. Bom, ele dá esse exemplo falando da mão aqui no texto, né? Deixa eu pegar aqui. Está no livro, né? Ele vai dizer: uma mão separada do corpo não mais será mão além do nome. Todas as coisas se definem pelas funções. Ou seja, a mão ela tem que ter função de mão, que é pegar, certo? Uma mão separada do corpo, a gente chama de mão, vai ter o nome de mão, mas não vai cumprir a sua função. Né? E da mesma forma ele vê o homem. Esse todo, que ele deu exemplo de corpo, é a cidade. O homem vive dentro da cidade, né? E ele só vai cumprir a sua função estando dentro da cidade, vivendo em sociedade, certo? Ele separado é como uma mão fora do corpo. Por isso que o homem, por isso que a cidade ou o Estado se coloca antes do indivíduo, porque ele já nasce inserido em uma sociedade que funciona da maneira X e ele vai ter que cumprir as funções de que a cidade X atribuiu ao homem, certo? Atribuiu a ele cumprir. Beleza? Bom, quando eu pergunto se vocês concordam, eu não vou corrigir, que eu quero a opinião de vocês, né? E é isso. Se não tiver ficado claro alguma coisa, comenta aí que eu explico novamente. Beleza? Valeu!